Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, organizado pelo Instituto Prolerges. Temos o objetivo, com essa nossa entrevista de hoje, de trazer conhecimento, trazer informação aos colegas advogados, novos advogados, acadêmicos, e fortalecer os laços de cidadania, que é o compromisso que nós temos nesse ano de atividade do nosso Instituto. E hoje eu recebo a visita de dois ilustres advogados, amigos particulares, que são associados ao nosso Instituto e que vão discorrer a respeito de um tema muito importante que tem uma importância muito grande no exercício da advocacia e na valorização profissional do advogado. Nós vamos hoje conversar sobre a ética como fundamento da advocacia. Eu sempre digo que ética é uma coisa que todo mundo acha que tem, que pratica, mas acha que o outro não pratica. Então, existe um grande desconhecimento das pessoas do que seja efetivamente a ética. E ela é um ponto fundamental em todas as relações humanas. Eu sempre digo aos meus alunos que a gente tem que ter ética na sala de aula, tem que ter ética na família, no trabalho, na nossa atividade profissional, porque ela está diretamente relacionada ao respeito entre as pessoas. Mas quem vai nos dizer sobre a ética profissional são dois advogados, conforme eu já falei. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo o Dr. João Calil. O Dr. João Calil é advogado, especialista em processo civil, tem uma experiência muito grande, porque participou em várias comissões, inclusive de prerrogativas, da OAB São Paulo e da OAB Guarulhos. E é um estudioso da matéria. Tenho também, na nossa companhia, o Dr. William Pereira Júnior, advogado, especialista em planejamento patrimonial, processo civil, direito civil e planejamento tributário, também com uma vasta experiência no exercício da advocacia. Então, bem-vindos, Dr. João Calil, bem-vindo, Dr. William, e eu abro para considerações iniciais de vocês, para depois começarmos a trocar ideias e informações que vão ilustrar a nossa entrevista. Doutor João. O professor Clóvis, doutor William, é um grande prazer estar aqui, agradeço muito o convite que me foi feito e uma grande honra estar aqui com o meu ilustre colega, doutor William, e para a gente trocar ideia, né? Porque no final das contas somos todos advogados, né? A gente vive das causas, né? Somos causídicos. E é muito importante essa oportunidade de poder trocar ideias com colegas de alto quilate e também passar um pouco da pequena experiência que a gente tem. Agradeço bastante o convite. Doutor William. Olá a todos, uma grande satisfação estar aqui presente, pertencer a essa nobre instituição. Dr. Calil, grande amigo, atuamos na OAB, advogado, de notório saber jurídico, uma idoneidade ímpar. Dr. Clóvis, um professor fantástico, sempre nos ensinando, enriquecendo o diálogo aqui conosco, um advogado de extrema importância na nossa cidade e presidindo essa nobre instituição aqui que tenho a honra de pertencer. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância que às vezes passa desapercebido no profissional e ele precisa ter essas informações
que às vezes ficam guardadas na academia, porém ela é de suma importância para o nosso dia a dia, nossa vida, não só no exercício da advocacia, mas no dia a dia da nossa vivência em sociedade, que é a ética e a ética na advocacia. Eu dou a palavra ao Dr. Clóvis. Muito bem. Doutor Luiz, vamos começar com você, para você falar inicialmente sobre os fundamentos da ética. O que é a ética que a gente tanto fala? Desde os primórdios, Dr. Clóvis, no século V a.C., na Grécia Antiga, tínhamos um período que dividiu a história da Grécia, que nós carregamos até hoje, né? Nós temos essa herança da Grécia. Existia o período pré-socrático e o período socrático. O período pré-socrático era a vivência, aquela idolatria ao mito, aos deuses, etc, etc. E às vezes o meio social era esquecido, porque todos eram vinculados ao mito. Deixava de lado o que ocorria na sociedade. E Sócrates surgiu, um grande pensador que nos norteia até hoje, dando um divisor de águas entre a vivência e a idolatria ao mito e trazendo consigo o conceito de ética. Para Sócrates, ética seria as condutas sociais baseadas no livre-arbítrio. O livre-arbítrio seria aquilo que nós achamos que é certo e errado, mas aplicado dentro de um contexto social. O que diferencia, o que limitava esse livre-arbítrio do ponto de vista de Sócrates seria a sua conduta, positiva ou negativa. Se positiva, você estaria de acordo com aquele meio social, que era a vivência, a experiência dentro da polis. E havia também, baseado no livre-arbítrio, a conduta negativa, que na polis, sob o ponto de vista não individual, o individualismo é baseado na moral, a ética é baseada no bem comum. Quando você se desvinculava daquelas condutas sociais, você era passível de uma coerção, de uma atuação estatal, para dar o exemplo naquela situação, naquele meio social, do que era certo e errado, e limitar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio em si ele não tem uma certa liberdade. Ele é positivo e negativo. O positivo é você agir de acordo com aquele meio social pelo qual você vive, de acordo com aquele contexto fático e histórico. E o livre-arbítrio negativo é aquela conduta que não está de acordo com aquele meio, com aquela experiência social pro bem comum, sendo passível de uma coação. Sócrates, na época, ele não escreveu um artigo, simplesmente ele nas ágoras, ele dava as aulas, e teve um grande discípulo de Sócrates, que foi Platão. Platão sim escrevia. Tanto Clóvis, que tem uma lenda que diz que Sócrates não existiu. Sócrates era uma invenção de Platão, mas ele existiu, tem diversos relatos a respeito. Tanto é que ele trouxe essa contribuição e Sócrates ele tinha o dom da oratória, Platão não tinha, Platão escrevia. E Platão trouxe essa doutrina, esses ensinamentos de Sócrates na época e estabelecendo um conceito no papel do que é a ética. A ética seria a experiência social baseada no bem comum, no coletivo, não na moral. A moral é individual, a ética é coletiva, é a experiência. Como dizia Miguel Reale, é a experiência social positiva que limita o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de modo saudável para aquele meio social ter uma consequência para o bem comum. A ética em si, o resultado da ética é o bem comum, baseado na vivência, na experiência social. Depois Platão doutrinou Aristóteles, que foi modernizando isso. E Aristóteles escreveu a Ética a Nicômaco, baseado naquele meio social, séculos depois, estabelecendo o critério de ética. A ética é a vivência social, é a experiência na polis, para ter como consequência uma conduta saudáveis, baseada numa conduta positiva, vinculada ao bem comum. E isso foi evoluindo, mas desde o ensinamento sólido. Depois, na Idade Média, Santo Tomás de Aquino, também baseado na doutrina de Sócrates, mas doutrinado
por Aristóteles. Ele era muito vinculado a isso. E ele levou em consideração também isso na Idade Média, que seria a ética, a conduta social, que tem como consequência o bem comum, a experiência de vida. E isso foi sendo herdado até os dias de hoje. Até hoje em dia nós temos esse conceito de ética. Então a ética seria a conduta dentro da polis, na época polis. Hoje em dia é a conduta positiva reiterada dentro de um contexto social fático, que o resultado disso é a busca do bem comum. Resultado positivo. E ainda existe o fundado no livre-arbítrio, claro. Só que o livre-arbítrio positivo, pois o livre-arbítrio negativo, existe a coerção estatal, sob o ponto de vista social, não individual. Basicamente, esse seria o conceito de ética. Não sei se foi tão técnico assim, mas esse é o que nós podemos trazer com a herança da Grécia, né, de tudo começando por Sócrates, se desvinculando ao mito e se baseando no meio social, na experiência do homem, na experiência vivida pelo homem dentro daquele contexto social, cujo resultado é o bem comum. Então nós podemos dizer que a ética e a moral se diferenciam porque um vai no coletivo e o outro vai no individual. Exatamente. Enquanto a moral é a conduta pessoal, exatamente, a ética é a conduta social, coletiva. Exatamente. Muito bem. Dr. João Calil, e a ética do advogado? Em que consiste a ética na advocacia? Olha, Dr. Clóvis, a ética na advocacia, primeiro nós temos um estatuto da advocacia, né? A Lei 8.906 de 94, ela traz as regras dos advogados, os direitos e os deveres dos advogados. Então, basicamente, singelamente, a ética da advocacia ela está regulamentada na lei, que é exatamente o que o Dr. William acabou de falar. A aplicação prática e efetiva dos advogados, daquela categoria profissional, de como ele deve agir. Só que essa ética dos advogados, da advocacia na prática, na vida real, e aí eu vou dizer a minha experiência, ela é muito forte e ela vai muito além do que está positivado na lei. Porque o seu cliente, quando ele tem um problema, ele não quer saber se o senhor leu aquele tanto de livros, ou aquele mais outro, ou isso, ou aquilo, os títulos que você tem numa parede. Ele quer que você atenda ele com humanidade, que você ouça ele, e que você empregue os meios legítimos, os meios legais, na defesa do interesse dele. Então, vindo para cá hoje, eu estava com uma discussão com um motorista de Uber, muito simpático, o Celso, e aí ele estava me contando da insatisfação dele com os tribunais, com as decisões, porque hoje a justiça ela virou um caso, não um caso, mas é fonte de notícia, fonte de mídia. Toda decisão judicial que é dada hoje, está sendo dada agora, não é raro dizer que ela pode estar no Jornal Nacional de hoje, ou amanhã está sendo discutida. Então, ela extrapolou muito o âmbito dos tribunais, das cortes. E o advogado agir com ética é uma coisa importante para ele, primeiro, especialmente se ele pretende sobreviver da advocacia, e segundo, para a sociedade. Porque sem o advogado, você não faz a justiça. E você não consegue fazer a justiça se você quer uma dessa triparte sendo aético, faltando com a ética. Então, é uma coisa fundamental. Você tem que conhecer muito os seus direitos, as suas prerrogativas. Afinal, você tem que defender uma parte perante o Estado. Só que se você não tem a ética, aí fica complicado. Porque como que você vai defender sem ética? Inclusive, isso tem uma relação muito próxima com a valorização da advocacia. Muito. Porque
o advogado, quanto mais ético ele for, mais ele está se valorizando e valorizando o trabalho de todos os advogados. Toda a categoria. De toda a categoria. E quando alguém age sem ética, que lamentavelmente a gente vê muito disso, né? O que nós temos? Puxa, há um descrédito da advocacia. Né? Porque tem colegas que estão, né, chutando, né, no próprio, no próprio balde. Né? Exatamente. É complicado. Bom, doutor William, e se um advogado falta com a ética na sua atividade, né? Qual é a consequência disso? Do meu ponto de vista, Clóvis, eu acho que é algo muito sério, porque a advocacia, o exercício da advocacia, capacidade postulatória, que é de estar em juízo, nós estamos defendendo os direitos do povo, do cidadão, que confiou o seu patrimônio, o seu bem, a sua liberdade para o advogado. E o advogado agindo fora das suas condutas éticas, além de ele estar ferindo a classe, ele está contribuindo para um flagelo social. É aquilo que eu havia dito. A conduta ética ela é positiva e negativa. Quando o advogado age de forma negativa, baseado no seu livre-arbítrio, ele tem a sanção. Ele vai responder por isso. Porém, a consequência vai muito além do fato de ele receber uma penalidade no tribunal de ética ou uma responsabilidade civil pelo exercício da sua função. Ele está maculando, ele está flagelando a sociedade. A parte mais frágil da polis, do nosso meio social, que é aquele que suplica o seu direito, que bate as portas do judiciário flagelado já. Ninguém bate as portas do escritório de um advogado para tomar um cafezinho e conversar. Ele está lá com um problema muito sério. E esse problema, se ele não é resolvido com a ética do advogado, isso acarreta um mal gravíssimo para a sociedade. Porque nós, além de defendermos o interesse da sociedade, nós somos médicos de alma, não de corpo. Uma conduta antiética de um advogado, ela vai ocasionar uma cicatriz nesse cidadão que está flagelado, de tal forma que ele nunca, às vezes, poderá se recuperar disso e vai ficar uma mácula na sociedade, com uma visão negativa do advogado. Então, a nossa conduta ela vai além dos nossos interesses particulares. Além do nosso código de ética, a gente priva pela sociedade, como o Miguel Reale já dizia na sua ontognoseologia jurídica. O advogado, o jurista, ele tem que agir sobre 3 pilares. A dignidade da pessoa humana, nós temos que respeitar, privar pela dignidade da pessoa humana. A isonomia, privar pela igualdade. E outra, muito importante, a solidariedade social. A gente tem que se colocar no lugar do nosso cliente, fundado nas nossas normas de ética, para evitar esse flagelo social, essa cicatriz que às vezes quando há uma conduta negativa dentro da ética, ela nunca mais pode se fechar, porque ela vai macular essa pessoa, vai ferir na alma o cidadão. Então, é uma profissão que exige muita cautela, muito cuidado, e nós temos que estar no lugar, se colocar no lugar da pessoa, porém, fundado na técnica, nas condutas, no nosso estatuto de advocacia, fundado na ética positiva, porque é muito grave fugir da ética no exercício da advocacia. Muito bem. Doutor João, quais são os exemplos de conduta antiética? Existe um rol taxativo dessas condutas ou nós podemos, sobre vários primas, determinarmos que uma conduta A, B ou C é falta de ética? Existe basicamente um rolo de atitudes, de posicionamentos do advogado que são classificados como falta de ética ou não? Como é que isso é examinado? Sim, doutor Clóvis, existe, no nosso estatuto, ele elenca condutas típicas que se o advogado cometer, ele estará infringindo a ética. É importante lembrar que só a OAB
ela tem a prerrogativa de analisar e eventualmente declarar que um advogado agiu de forma antiética ou violação ao Código de Ética. Então, nenhum juízo tem essa prerrogativa. O juiz tem uma prerrogativa de dizer se uma pessoa, inclusive um advogado, violou a lei, se ele cometeu um ato ilícito, mas a ética profissional é uma prerrogativa da OAB. Então, a ordem ela elenca que, por exemplo, locupletar-se às custas do cliente, ou seja, ficar com dinheiro em uma ação. Se o advogado ele falta com essa... Se ele fica com o dinheiro de um cliente, ele pode também ter cometido um ilícito penal. Mas um ético ele já cometeu. Então, ele pode responder por 2 atos perante 2 cortes separadamente. Então, eu trouxe aqui o nosso estatuto. Deixa eu pegar aqui o artigo que vai falar sobre as condutas. Aqui, olha. Infrações e sanções disciplinares. Constitui infração exercer a profissão quando impedido de fazê-lo. É o artigo 34. Manter sociedade profissional fora das normas. Então, quando pratica uma conduta típica dessa, o advogado ele vai poder, ele vai responder por um processo ético. Agora, além disso, o advogado, se ele, por exemplo, faltar com educação, se ele for descortês com outro colega, faltar com urbanidade, ele também pode responder por um processo ético. Não é só um rol taxativo e simplesmente isso. Porque, como o Dr. William colocou, como parte da administração da justiça, você está ali fazendo o primeiro atendimento. Então é muito importante esse respeito à parte, à própria sociedade. Ele está ligado diretamente à conduta do advogado, né? Por exemplo, ele não pode quebrar o sigilo profissional. É uma falta gravíssima. Né? Você pode expor um caso em juízo. Exatamente. Então, aquilo que nós, advogados, ouvimos do cliente, ele é nosso. É do cliente e é nosso, advogado. Nós não podemos sair, ir no bar, tomar um chopp, né? Ir no restaurante, almoçar ou jantar e falar, olha, garçom, vou te falar um negócio que eu ouvi hoje do meu cliente. Fulano de tal. Fulano de tal. Quer dizer, expõe a vida do cliente. Então, o sigilo profissional é uma das grandes marcas. Ele não pode dar entrevista, né? Não pode dar entrevista. Ele não pode fazer uma live, para divulgar um TikTok. Pode. E vai além. O escritório do advogado é a extensão desse sigilo. Até mesmo o nosso celular, ele não pode ser violado. Tem dados dos nossos clientes, sigilosos, absolutamente sigilosos. Pode comprometer, se uma informação dessa vaza, pode ser passando de uma interpretação totalmente errônea do que está ocorrendo. Então é muito importante isso. E nossa profissão é tão importante, tão vinculada a isso, que além de responder pelo Código de Ética da OAB, cujo aqui o Dr. Calil trouxe com brilhantismo, a gente responde criminalmente também. Então a nossa responsabilidade vai além do nosso Código de Ética, que já forja como que nós devemos agir, além de ser do modo profissional, no nosso dia a dia particular também. O advogado não pode chegar, sair usando droga, bebendo, caindo pela rua, por aí. Não pode. A gente tem que ter uma conduta ética, além, fora do escritório, extramuros. Porque nós somos o longa-mano da liberdade de uma pessoa. Realmente a responsabilidade é muito grande. E, na verdade, muitos colegas talvez não tenham a exata dimensão do que isso representa. Talvez, será que o ensino jurídico ele não entra a fundo nessa história? Com certeza. Passa muito, é um pano rápido, né?
Com certeza. Mas aí, doutor Clóvis, eu creio que, assim, eu sempre brinco com isso, né? A advocacia não é um mundo inseparável. Nós somos a advocacia brasileira, estamos num país, Brasil, terceiro mundo. Existe uma discrepância no ensino jurídico, como tem uma discrepância no ensino das escolas. Sim, então, de uma forma geral. tem uma coisa que você já traz de casa. Existe a falta de leitura, existe a falta de análise, de formação do senso crítico. Então, você vai carregando tudo isso. Nós todos, cada um de nós com as nossas deficiências e tudo, e a gente sempre procura estudar, procura aprender. Você não imagina quem para, né? Quem para de estudar porque acha que já sabe de tudo, né? A ética, na verdade, está diretamente relacionada à formação do indivíduo, formação do caráter do indivíduo, desde a sua infância. Exatamente. E aí vem os exemplos de família, que são a base de tudo. Doutor William, a gente vê falar, por vezes, que um advogado infringiu o código de ética. E outras vezes a gente vê falar, ele infringiu o código de disciplina da OAB. Estamos falando da mesma coisa ou são coisas diferentes? São coisas distintas, né, Calil? O Dr. Calil já atuou no Tribunal de Ética. São coisas o Código de Ética ele estabelece como que o advogado deve agir, como ele deve se portar, e fundado naquele entendimento socrático que foi trazido para cá. Então são dois ramos absolutamente distintos sobre isso. E a disciplina? A disciplina é baseada na moralidade do sujeito. O sujeito ele tem que ter aquele entendimento padronizado dentro dele para saber se portar no seu meio social. Muito bem. Doutor João, se houver a falta de ética de um determinado advogado, e isso chegar ao conhecimento da entidade de classe, a OAB, né, já foi dito que só a OAB pode instaurar um procedimento para se apurar se o advogado agiu com ética ou não. O próprio juiz, o máximo que o juiz pode fazer é oficiar para a OAB, como eles fazem, né, para levar ao conhecimento da entidade de classe. Às vezes, levam informações que pode parecer, mas não é tipificado pela OAB como uma falta de ética, né? Às vezes o juiz, quando pega um advogado combatente, pega um advogado, nós falamos de teimoso porque vai às últimas consequências, né? Às vezes o juiz se irrita e fala, esse advogado está extrapolando, aí pega, oficia para a OAB. Chega na OAB, a OAB vai analisar e vai chegar à conclusão que aquilo não é uma infração ética. Instaurado o processo ético, como é que ele é processado? Olha, existe o princípio da ampla defesa? Sim. E quais são as consequências do processo ético para o advogado? Olha, dentro do Tribunal de Ética ou das comissões de ética em subseções que não tenha tribunal, aquele pedido ele vai ter que estar escrito. Então, mesmo que a parte ela não tenha levado, ele vai falar, o funcionário da OAB reduz a termo e vai ser solicitado se ele tem provas ou não. E havendo uma plausibilidade, aí se instaura o processo ético contra o advogado, que seria o representado, e ele vai ter um prazo para ele poder fazer uma defesa preliminar, uma defesa prévia, para ver se aquilo que foi relatado, com base no argumento do advogado, se aquilo realmente pode vir a ser, para daí então ser instaurado
um procedimento ético. E aí, quando ele for instaurado, aí o advogado, que se recomenda até que o colega sempre pegue um colega para se defendê-lo, porque quando você é parte, você nunca consegue divisar o que é azul claro, o que é azul clarinho, o emocional envolvido. Existe emocional envolvido. Então é sempre importante, e eu tenho essa alegria, assim, eu nunca atuei no Tribunal de Ética como julgador, como membro, mas eu sempre defendi colegas no tribunal, porque é o momento que a pessoa está insegura, poxa, será que eu fiz certo? O que aconteceu aqui e tudo? E aí você é de fora, você não sabe de nada, aí o cara vai contar para você, aí você, não, peraí, olha, aqui eu entendo assim, não foi, tudo, você tem essa prova e tal, e aí você consegue tirar aquele peso, né? Porque uma das nossas funções o cara chega no seu escritório pesado, ele entra arqueado, aí você fala, não, peraí, tem solução, dá pra gente fazer isso, aí o cara, ele até respira mais aliviado, de tanto peso que você tirou das costas dele, né? Mas ele começa assim, é uma fase preliminar, né? Antes de instaurar propriamente o processo ético. É feita uma admissibilidade nesse primeiro momento, né, cara? E admitido, aí instaura o processo. Sendo assegurado o contraditório para a defesa como princípio fundamental para todo o procedimento que existe. E quem é que julga uma infração ética? É a diretoria da OAB? A nível da subseção? É a nível da seccional no Estado? Quem é que julga uma infração ética? Após passado por esse processo de prelibação, né, o exame de admissibilidade, aí lá é averiguado para ver se existe a possibilidade ou não de instaurar o julgamento. Dá início ao processo em si. Aí existe o Tribunal de Ética da OAB. O Dr. Calil já até defendeu colegas lá já nesse sentido. Não sei se foi na prelibação, mas aí os próprios advogados, existe um Tribunal de Ética composto por advogados, que eles vão fazer a averiguação fundada naquele exame preliminar de admissibilidade, e lá é instaurado o processo, e lá o advogado profissional que eventualmente, supostamente infringiu o nosso código de ética, vai receber infelizmente, uma sanção a respeito aqui. É o Tribunal de Ética que julga, a subseção não tem essa competência. Não. Exatamente. É o Tribunal de Ética. E nem toda subseção tem um tribunal. A existência do tamanho. Exatamente. A existência do Tribunal de Ética é para assegurar essa imparcialidade, né? Ele não está vinculado à instituição, porém ele é de fora, tá lá para ser assegurado uma imparcialidade no julgamento, não ter vícios paralelos a isso e não ser ligado a uma certa particularidade a respeito do caso. Assim, tal. Do mesmo jeito que a subseção também não pode arquivar o procedimento. Exatamente. Ela tem que dar continuidade. Se ela entender que não é o caso, ela opina, e aí o Tribunal de Ética que vai decidir. Que é o imparcial a respeito. O órgão imparcial para dar o veredito. Nós estamos em Guarulhos, que é uma cidade que tem 1.200.000 habitantes. Cidade-estado. E temos na OAB perto de 7.000 inscritos, né? 7.000 advogados atualmente. Nós temos em Guarulhos um tribunal de ética ou não? Sim. 18º Tribunal de Ética. Sim. Existe um tribunal de ética. E quantos juízes julgam? Os juízes que eu falo, quantos advogados, fazendo a função de juiz, é que julga cada processo ético? Olha, se eu não me engano, são 2 turmas, se eu não me engano. Em cada turma deve ter, acho que uns 15 julgadores ou mais. Sim. São turmas enormes, né? E no dia que tem julgamento, você pode fazer sustentação, o advogado, aliás, pode fazer sustentação oral. E aí você vai falar para todo mundo, tem um benefício que a gente, como advogado, a gente fala depois do relator, relatar e votar,
Isso estava no Estatuto de Origem, foi usurpado. E é uma oportunidade grande você esclarecer algum ponto que o relator eventualmente tenha passado desapercebido. E aí você vai sustentar ali num tempo regulamentar e depois todos votam. Todos votam. E aí está aquele consenso. A maioria dos votos é a maioria dos votos é que vai decidir. É que vai decidir. Cabendo recursos para o Conselho Seccional, para o Conselho Federal. É isso que eu ia perguntar. Uma decisão tomada, por assim dizer, na primeira instância, lá no Tribunal de Ética. O advogado tem o direito de recurso? Sim. É um princípio fundamental do contraditório para a defesa, para ele averiguar, pois é um fato que está levando em consideração o exercício de sua função. Então é algo muito grave. Então esse direito para ele é assegurado, não só no Código de Ética, mas é constitucionalmente, é um princípio fundamental, né, do contraditório para a defesa, a decisão ser revista, apesar de ser um princípio implícito no sistema, né, não está absolutamente expresso, mas o direito de revisão de uma decisão é um princípio fundamental para a dignidade da pessoa humana, vai naquele bloco de constitucionalidade. Nós podemos fundamentar isso na própria Constituição. Exatamente. E além disso, hoje no próprio Código de Processo, que subsidiariamente se aplica. Né? E o Pacto de São José da Costa Rica, que lá expressamente é disciplinado que as decisões têm que ser revistas. E aí a gente vai naquele conceito do bloco constitucional, né? Além das leis, dos microsistemas existentes, a gente analisa conforme a Constituição, agora de acordo com os tratados e convenções internacionais aos quais nós submetemos. E os princípios que são imanentes, né, como diz a doutora Marilena Diniz, imanentes ao sistema, que eles transcendem o meio social. Bom, e aí ele pode recorrer para a seccional, no primeiro momento, e depois ainda pode para o Conselho Federal. Sim. Então, certamente um processo ético demora um tempo razoável. Ele pode demorar, porque até uma crítica que eu tenho em relação à ordem, a ordem, né, a nossa OAB, ela demora muito no processamento, tanto éticos como de prerrogativa. Então, são processos demorados. Ela deveria agilizar mais o procedimento e tudo, porque pode demorar anos. Agora também tem um detalhe, Dr. Clóvis e William, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, eu nunca fiz recurso para o Conselho Federal, só para o Conselho Seccional. E não é um recurso simples, não é, como uma apelação que você faz aqui para o tribunal. Ele é um recurso que ele exige um refinamento maior, e para o Conselho Federal mais ainda. Tanto é que tem bancas especializadas só em fazer recursos para o Conselho Federal. Então, é quase que um recurso especial no processo civil, um recurso de revista para o trabalhista. É uma coisa já bem com os delineamentos específicos e particulares, né? Se é mais ou menos do jeito que um recurso especial nós estamos. Você ouviu falar, né? Preposicionamento, repercussão geral. Quanto um recurso especial está sendo penoso, e com essas últimas alterações. Pois agora o recurso especial. Então, eu sempre brinco que se o sujeito for temente a Deus, ele precisa primeiro ir num templo religioso e pedir proteção. Porque um recurso especial hoje para subir está difícil. Para subir. E para ser provido é quase impossível. Né? Até mesmo em competência originária, estou com um processo de homologação de sentença estrangeira, vou sentar a chorar agora, porque vai demorar muito para ser julgado. É competência originária. Para ser julgado no STJ. Bom, se tem um processo, obviamente que o resultado desse processo, se houver procedência da reclamação feita, vai ter consequências. E graves.
Quais são as consequências para um advogado condenado pelo Tribunal de Ética da OAB? O que pode ocorrer com ele? Circunstâncias gravíssimas. Além dele receber as penalidades previstas no nosso sistema, de caráter imediato, a própria sociedade sofre. Porque, no meu ponto de vista, é gravíssimo o advogado sofrer uma penalidade dessa. Não poder exercer a profissão, sua capacidade postulatória para defender os interesses do indivíduo. É gravíssimo. Indiretamente, a sociedade sofre a consequência, não só o profissional, que eventualmente agiu de forma fora da conduta ética. É gravíssimo. Pode ocorrer desse advogado perder o registro profissional? Pode, mas isso é em último caso. Começa com a advertência, né? Exato. Vai de advertência, vai de suspensão, a suspensão por um período específico, até mesmo ele poder perder o direito dele a advogado, definitivamente. Então, ela é uma graduação de acordo com o Código de Ética. Então, tem as infrações, cada infração se estipula um tipo de penalidade. Cada ato proporcional à Exatamente, respectiva tem que guardar essa proporcionalidade. O tribunal não pode, inclusive, ele tem que fazer essa dosimetria da pena, né, na hora de aplicá-la, né, porque ele não pode extrapolar, dar uma pena maior do que a prevista para aquele tipo de sanção, por exemplo. A sanção é proporcional ao ato negativo, aquela história que a gente já havia começado de aquela conduta dele. Princípio da proporcionalidade, que também é um princípio. Uma das penalidades mais rigorosas que eu tenho observado é a apropriação de valores do cliente. A gente vê as decisões do Tribunal de Ética são publicadas no Diário Oficial. Sim. Né? Muita gente fala que o advogado é corporativista, que faz tudo por baixo dos panos, mas na verdade a publicidade é respeitada com a divulgação. O problema é que ninguém lê o Diário Oficial. Esse é o grande problema. O Diário Oficial hoje é um instrumento praticamente que pouca gente... Meramente figurativo para a sociedade. Está difícil até de achar. É uma leitura técnica. É meramente figurativo para a sociedade. Mas as penalidades que o advogado recebe por infração ética são publicadas no Diário Oficial. E o que a gente vê de vez em quando? A suspensão do advogado por um determinado tempo ou até que faça a prestação de contas. Isso, exatamente. Quando a gente lê isso no Diário Oficial, não precisa, né, ser um grande expert para saber de que o advogado se apropriou indevidamente do dinheiro do cliente. Né? E como são inúmeros os casos que ocorrem, né, doutor Vitor? Infelizmente, não é raro a gente se deparar com situações grotescas dessa forma. Se apropriar-se da fragilidade do cidadão. No meu ponto de vista, é um caráter muito grave isso. Gravíssimo. Doutor João Calil, por gentileza, se um advogado chega na última instância do Tribunal de Ética da OAB, recebe uma reprimenda que ele não pode divulgar mais, ele pode procurar o Poder Judiciário para reverter essa decisão, esse cerceamento, alegando o cerceamento do direito de exercer a profissão? Olha, a gente brinca que o papel é branco, né? O que você colocar nele seria a verdade, a sua versão. Mas eu entendo que não. Porque se a competência é exclusiva da ordem para processar, julgar, o advogado, ele não pode, depois de perder o processo, entrar na justiça comum. Ele até poderia, se ele alegar uma nulidade, alguma coisa de não observação. De procedimento. De procedimento, exatamente.
Porque aí, eventualmente, o processo retomaria aquele curso anterior para superar aquela mácula. Mas o que for decidido, ele vai ser. E até ser decidido, o advogado continua com todos os direitos, porque tem efeito suspensivo. A não ser que haja uma antecipação de tutela, mas se não tem efeito suspensivo, ele vai continuar advogando. Uma coisa que já aconteceu, a gente já viu, aqui em Guarulhos mesmo, de colegas que foram acusados de ficar com dinheiro de cliente e ele ia se defendendo, e isso vai passando um tempo e ele foi se defendendo, e isso durou anos. Até ter uma decisão. Cada vez avolumando mais. E cada vez avolumando mais. Um ato meramente protelatório, né? E isso realmente é bem complicado. Agora, eu pergunto o seguinte: se a infração for de extrema gravidade, representado o advogado, o Tribunal de Ética pode cautelarmente agir, vamos supor, suspender esse advogado provisoriamente até que se apure no processo administrativo se ele é culpado ou não? É possível isso no âmbito da OAB? Eu acredito que, havendo indícios para isso, de plausibilidade, acho que acredito que é absolutamente possível, sim. Dependendo do grau de violação desse direito, baseado naquela proporcionalidade do ato cometido. Mas, havendo indícios e a possibilidade dos julgadores determinarem, é possível, sim. Isso é previsto no Código de Ética, pode haver, não é comum, mesmo havendo reiterados casos, porque tem um detalhe, Dr. Clóvis e William, o processo ético, enquanto ele tramita, você não pode divulgá-lo. Então você não pode pegar a cópia de um outro processo, então eu estou sendo processado na ética. Aí o senhor sabe disso e o doutor William também. Você não pode pegar um outro processo que eu estou sendo processado e juntar, falar, olha, tá vendo? Ele já fez isso em outro, está sendo processado. Ou inclusive ele foi condenado, mas eu recorri, tem efeito suspensivo. Os processos são individuais. E só depois que ele termina que pode se dar publicidade. Aí para você fazer isso, você vai ter que pedir uma certidão para saber quantos processos que tem, mas isso não quer dizer que porque ele foi condenado em um, que ele vai ser condenado nesse. Mas existe essa possibilidade, ela não é comum na minha experiência, e ela deveria ser melhor ponderada tendo em vista esse tempo excessivo no deslinde de um feito ético. Então o processo ético não pode levar 8, 10 anos. Perde o sentido. Perde o sentido. E a celeridade é um princípio fundamental disposto até na Constituição Federal, com o advento da emenda constitucional número 45. E é uma das brigas da ordem. A duração razoável do né? processo. A gente reclama que os processos não resolvem tudo. A duração razoável do processo é um princípio fundamental. Caminhamos, né, Calil, para implementar esses princípios novos que estão surgindo, mas é um direito do cidadão, né, da sociedade, do cidadão da sociedade, essa razoável duração do processo, que hoje é disciplinado na própria Constituição. Uma questão de razoabilidade, antes mesmo disso, já era incutido no sistema. Diga uma coisa para nós. Vamos supor que um advogado ou uma advogada se envolva num caso repulsivo, de grande repercussão na área criminal. Ele mata, estupra, sequestra. O processo crime com trânsito em julgado, declarando esse advogado culpado. Isso vai ter implicação na advocacia como infração ética ou não? Que é uma atitude reprovada pela sociedade.
Como é que isso funciona? Eu acredito que com o trânsito em julgado, com a decisão atestando a culpa do sujeito, ela tem sim repercussão na esfera administrativa. Isso é um fato, baseado no nosso sistema, né? Isso eu acredito. Pode haver, então, a representação perante a OAB de um advogado que tenha se envolvido num caso rumoroso na área, não no exercício da profissão, mas na sua conduta do dia a dia. Seria isso, mais ou menos, ou não? É uma possibilidade, sim, porque o exercício da liberdade dele está cerceada. Se a liberdade, o direito fundamental do sujeito está cerceado, quiçá ele vai poder exercer o seu direito profissional. Ele não vai ter essa liberdade de exercício. Sim, ele não vai. A sua função de representar o cliente, se ele está preso, por exemplo, como é que ele vai exercer? Está cerceado? Não é? Mas e o certificado digital? Hoje tem o certificado Pois é, digital. Mas então, olha, eu ouso discordar do Dr. William, porque até eu lembro de um caso, talvez vocês se recordem, do deputado José Dirceu. Sim. Ele é advogado. Sim. E ele, depois que ele foi condenado no mensalão, aí ele foi pedir a carteira dele na OAB, no conselho. E a OAB não deu essa carteira e ele entrou com recurso para o conselho seccional. Eu não me lembro agora do resultado, se ele ganhou ou perdeu. Eu sei que a diferença foi mínima. Até mesmo o Rocha Matos, o juiz federal formado em Direito, ele solicitou a sua carteira da ordem para advogar na que o juiz ele pode, né? Depois que ele sai do cargo, ele pode simplesmente pedir, né? Mas ele não exerceu, não foi concedida a carteira da Mas ordem. o ato praticado que não tenha, porque tem essa questão, o Tribunal de Ética, ele tem uma competência restrita ao exercício da profissão. Então, se o José Dirceu, ele como deputado, ele praticou um ato e ele veio a ser condenado por corrupção, descaminhos, não sei exatamente o que aconteceu, e aí eles estavam usando essa condenação dele para proibir ele De fazer nova inscrição. Exatamente. Solicitar inscrição. Eu lembro que no primeiro momento ele teve negado esse pedido. Agora depois, eu não sei se o conselho... Eu não me recordo. Eu sei que o resultado foi por uma diferença ínfima. Porque foi todo o conselho que votou se ele tinha ou não esse direito de exercer a profissão. Não existe precedente ainda, né? Mas, se eu não me engano, teve algum colega nosso que foi preso nessa época da Lava Jato e que preso ele continuava a advogar. Porque ele não tinha sido cassado o direito dele de advogar, que era só uma vez que poderia cassar. E sem um processo ético, não poderia cassar. Até poderia se entrar tudo, mas ia ter que obedecer. Talvez, dependendo da gravidade, a OAB poderia estipular uma punição cautelar. Sim. Vejam os colegas que estão nos assistindo como é importante e como é complexo nós estudarmos e discutirmos o Código de Ética, né? Ele é um assunto fundamental no exercício da profissão. Ele é fundamental para nós, profissionais, e perante a sociedade, perante ela que nós fazemos o nosso trabalho e que nós nos fazemos representar. Muito bem. Vamos já indo para o final, vou fazer uma última pergunta para os nossos convidados. É o seguinte. Existe indenização civil pela falta ética de um advogado na condução de um processo? Como é que isso funcionaria, doutor William? Temos no nosso sistema, o artigo 86 do Código Civil, que toda violação de direito, a consequência
é a responsabilidade disso. Né? Se o sujeito no exercício da sua função viola determinada prerrogativa, acarretando um dano, nada mais justo de dele ser responsabilizado por isso e indenizar a pessoa, como por exemplo o sujeito ele se apropria dos proventos da verba que o representado tem direito. Ele tem que ressarcir isso de alguma forma. Isso é uma questão de responsabilidade civil e é objetivo. Certo. Então a responsabilidade civil, né, quem age lá com culpa, quais são os elementos da culpa? Ação e omissão. Exatamente. Ação e omissão. É o Schuldhaftung. Então, se ele agiu por ação ou por omissão e causar dano, ele termina sendo responsabilizado. Exatamente. E se essa responsabilidade decorreu de uma falta ética, isso pode se reverter numa indenização civil em favor daquele que se sentiu prejudicado. Exatamente. Por essa Isso infração. é pacífico nas cortes, tanto no TJ como no STJ. A falta ética de um advogado ele pode gerar uma indenização por dano material, por dano moral, e inclusive hoje já se discute bastante a perda da chance. Exatamente, eu ia falar até a respeito disso. Então, quando você, que não seria, aí seria bem a ética, você tem que ver exatamente para você colocar essa perda da chance, né? Mas o advogado que falta com a ética perante os tribunais de justiça, o Superior Tribunal de Justiça, ele pode sim, e ele com certeza será. E é interessante, uma vez eu estava no TJ Guarani para fazer uma citação oral, e eu vi aqueles grandes nomes do direito processual lá, fazendo citação, tinha Cândido Dinamarca, Flávio Iage, falei, nossa, deixa eu ficar aqui para aprender um pouquinho, né? E era ação de seguradora contra a sociedade de advogados, advogando que a banca, ela faltou com ética em algum momento, de algum caso lá, e a seguradora exigindo uma indenização por conta daquela alegada falha lá. A responsabilidade pela perda de uma chance. É bem complicado. Essa tese atual que está começando a expandir, né? A perda de uma chance é quando, por um ato qualquer, o indivíduo deixou de alcançar uma expectativa que ele tinha. Sim. É a perda. Frustrou, né? Frustrou a chance que ele tinha de alcançar um determinado patamar. Exatamente. Analisado em 2 pontos, né, Cláudio? Quanto mais próximo do ponto final, baseado em elementos que são colhidos ao modus operandi, ao decorrer do processo, ter uma falha naquele sistema e analisado tudo isso para ver se existia mesmo a possibilidade dele perder ou não. Realmente, essa é uma tese interessante que tem se evidenciado no julgamento. A perda de uma chance. Não é uma realidade só aqui no Brasil, né? Foi importado da Alemanha. Sim. O nosso direito, vamos combinar que direito brasileiro não tem, né? Existe o direito importado, né? Veio da Itália, veio da França, veio da Espanha, veio da Alemanha, veio de Portugal e por aí, né? Nós somos o produto dessa exportação, né? Exatamente. Muito bem. Já é uma deixa para uma próxima discussão nossa. Vou fazer questão de estar presente. Nós temos muita coisa, nós estamos trazendo nas nossas entrevistas, semanalmente, assuntos assim, pontuais que refletem no dia a dia da atuação do advogado. Esse é o nosso objetivo e esse é a perseguição que nós estamos fazendo. Temos agora até o dia 14 de outubro, que nós vamos completar um ano de existência, nós temos mais 15 eventos ainda para realizar. Todos eles, né, focados sempre em esclarecimento e informação. Lembro até, como se fosse ontem, nós sentamos virtualmente, conversamos, estávamos em 12 membros. Hoje quantos nós somos? 190. Então, 198. Começamos com 12 membros numa conversa, vamos montar o Instituto,
Mais de 190 membros. 198, graças a Deus. Então, estamos na expectativa de chegar a 200 aí. Bom, gente, eu não tenho outra finalidade aqui do que agradecer a presença de vocês. Foi muito elucidativo, foi um bate-papo descontraído, né? Onde nós trocamos informações e ninguém é dono da verdade aqui. Nessa questão aí existe muito, eu acho que deve ser, acho que não deve ser, né? Em todo julgamento sempre tem os dois lados, né? Eu aprendi muito quando eu li um livro que mostra que toda situação tem duas faces, né? Tem a face do autor e a face do réu. Então, cada um tem a sua razão, né? Dependendo da sua postura, da sua formação, até da sua própria ética. Sim. Cada um. Não dá para uniformizar comportamentos humanos. Doutor William, suas palavras finais aí. Uma grande satisfação estar aqui entre amigos e de longa data estamos aí para contribuir para a sociedade com o mínimo que eu posso, dentro das minhas limitações. Eu estou aqui do lado de dois grandes juristas aqui da nossa cidade, que eu admiro muito, o Dr. Calil, um grande amigo, já atuamos institucionalmente na OAB, hoje aqui presente comigo, estamos juntos no Instituto. E nosso grande mestre, Dr. Clóvis, que sempre com sua presença iluminando os eventos e com o seu notório saber jurídico, sempre eu aprendo com o Dr. Clóvis e às vezes faço questão de tomar um café com ele e cada café que eu tomo a gente aprende muito mais. Eu me sinto honrado de estar aqui com esses notórios juristas e pertencer a essa instituição. E estou sempre à disposição para participar desses eventos que só tem para contribuir para a sociedade. E, claro, dentro das minhas limitações, o mínimo que eu posso contribuir, eu faço com o maior prazer. Muito bem. Doutor João Calil. Olha, professor Clóvis, é uma grande honra ter participado desse bate-papo aqui, informal. De fato, a gente aprende muito, né? E é importante estar discutindo aqui com colegas como o Dr. William, um grande estudioso, e com você também, grande professor aí há décadas, né? É uma carreira que a gente olha assim e fica muito alegre de ver essa contribuição que o professor tem com toda a sociedade. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui e agradecer mais uma vez ao convite. Muito obrigado. Muito bem, gente. Então, estamos finalizando a nossa entrevista de hoje, agradecendo a todos, aos entrevistados particularmente. Agradeço ao Renê que nos dá o suporte técnico aqui com a gravação. Boa estada para todos. Obrigado.